Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje eu quero atender a solicitação do meu irmão querido Jordão, casado com Vaniesia, dois irmãos queridos do Caminho da Graça da Estação Natal. Jordão foi inquirido por um amigo dele, de alguma forma, em que o rapaz chegou para ele e disse: olha, quer dizer que está tudo pago? Jesus disse que o pecado está tudo pago da humanidade. E Jordão falou para ele: sim, está tudo pago. Aí o cara disse: então quer dizer que eu posso viver no pecado? Viverei no pecado porque está tudo pago? É assim? E aí Jordão me solicitou que eu fizesse uma reflexão a partir dessa indagação do amigo dele, né? Primeiro, eu quero dizer que o salário do pecado é a morte. Então, essa é a primeira questão que se deve ser colocada. Porque Jesus de Nazaré pagou todo o pecado na cruz do Calvário, mas para fazer de quem crê uma nova criatura, nasceu um novo homem, não mais entregue ao pecado, embora o pecado ainda habita o nosso corpo. Mas não para a pessoa tratar o pecado como uma categoria que eu posso brincar com Deus. Ah, Deus é bom, eu vou agora me entregar a toda sorte de maldade, de orgia, eu vou agora me entregar a fazer o que me der na cabeça, mesmo que prejudique o outro. Eu vou agora me entregar às minhas fantasias eróticas, sexuais, de toda maneira, e vou andar escravo de tudo isso, e tudo isso é como se fosse um caminho de morte. É um caminho de morte, sim, porque você vai, como diz aquela música, o mundo é um moinho de cartola. Você vai cavando os abismos com os teus pés, com a tua caminhada, com a tua entrega a essa vida dissoluta, acreditando simplesmente que Jesus pagou o preço do meu pecado, portanto eu vou me entregar a toda sorte de pecado. Primeiro eu quero dizer para você, meu amigo, que você ainda não entendeu nada, porque quando a gente entende o sacrifício de Deus que foi antes da fundação do mundo e visibilizou-se na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de Jesus de Nazaré, quando você compreende que isso foi por amor a ti, porque todos nós estamos entregues à escuridão, nós somos filhos das trevas porque houve um pecado original, porque houve a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o ser humano se entregou, e todos que somos descendentes desse primeiro Adão, carregamos em nós o selo da morte. E o veículo da morte é o pecado, você me entende? Esse é o veículo que traz a morte e todas as suas manifestações, desde a morte física mesmo, a morte da tua emoção, a morte do teu caráter, a morte do teu carinho, a morte do teu amor, a morte da tua razão de viver, a morte do teu sentido de poder perceber as coisas e pensar. Porque quem se entrega à prática do mal, dia a dia, vai perdendo a capacidade até de pensar, vai virando uma ameba, só com pulsão de vida, só pulsando. Entregue às suas próprias energias, entregue às suas próprias fantasias que você tem medo até de pensar. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a metermos debaixo do jugo da servidão. Essa servidão que ele está falando aqui, meu amigo, é a servidão do pecado, é a servidão da carne. É isso que você está querendo. Você não quer Jesus.
você quer andar desse jeito, entregue a essa servidão que conduz à tua morte, morte eterna, dissolução do teu caráter. É isso que você quer? Eu vou pedir para você seguir o conselho do meu amigo Ivo Fernandes, mentor da Estação de Fortaleza. Entre de cabeça, se entregue a toda sorte de pecado que você imaginar. E aí você vai ver o que é que você vai colher. Você me entende? Mas se é com Jesus que você quer, se é vida que você quer, se é esperança eterna que você quer, se é alegria na sua alma que você quer, dá tempo ainda. Escute a palavra e se converta dessa sua loucura. Ele diz assim, olhe, vocês estão separados de Cristo, os que se justificam pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo não tem circuncisão, nem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. E onde é que você já viu o pecado operar amor? Pecado não opera amor. A palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele diz mais aqui, ó. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quem compreendeu a graça de Deus, o amor de Jesus, o escândalo da cruz, passa a caminhar com essa vontade de servir uns aos outros. Essa é a liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou, para nós servirmos uns aos outros em amor. Porque a lei se cumpre nisso, em amar o seu próximo como a ti mesmo. Você me entende? Agora, se você der ocasião à carne, você vai sair na vida mordendo uns aos outros. Você vai sair na vida devorando uns aos outros, atropelando uns aos outros, consumindo uns aos outros, no afã de satisfazer os seus desejos egóticos. Você me entende? Ele diz mais, olha, andai em espírito. Deus procura aqueles que amam em espírito e em verdade, que o adoram dessa forma. Andai em espírito e vocês não cumprirão a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que você não faça o que você quer. Agora, se você for guiado pelo Espírito, você não estará debaixo da lei. Você não está debaixo da lei. Preste atenção, você que fez a pergunta a Jordão, inquirindo sobre que se Jesus já pagou o preço, vou andar no meu pecado, vou abundar nele para que a graça abunde, né? Não é assim que você pensou? Paulo disse em outro momento, uma outra epístola, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele mesmo faz a pergunta, quer dizer que é preciso andar no pecado para que a graça abunde muito mais? Pecaremos para que a graça se manifeste? E Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Quem entendeu o amor de Cristo, quem entendeu a salvação, não está mais entregue a essa maldição do pecado. O pecado habita nele, como eu disse ainda há pouco, como um bicho de pé que incomoda. Sabe? Não é para eu ficar fazendo carinho e cosquinha no bicho de pé, porque ele vai crescer, vai se multiplicar e eu vou me transformar num bicho feio, um monstro, uma ameba, um ser humano pulsante de vida, mas carregando o cheiro da morte. Você me entende? Quais são as obras da carne, segundo Paulo? Tudo isso que você está querendo aí na sua mente, se entregar. Se entregue a isso.
Faça como o Ivo Fernandes diz. Ivo Fernandes, entregue-se, entre de cara, se lambuze e espere o resultado. Pode ser que seja muito tarde. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria. Você está idolatrando os seus pensamentos, as suas fantasias. Isso é idolatria. Feitiçarias, brigas, inimizades, confusões, emulações, as suas iras, as suas pelejas, as suas brigas, as suas dissensões, as suas heresias, as invejas, os homicídios. Aí você pode dizer para mim, mas eu não estou querendo matar ninguém não. Tá não, mas você de vez em quando odeia alguém, né? Jesus disse que na hora que você tem raiva de alguém, você se tornou o assassino dessa pessoa. Bebedices, aquelas bebedices que você se entrega a ela, e não estou falando aqui do copo de vinho ou do dose de uísque ou da cerveja que você bebe com os amigos, isso é muito saudável. Eu estou falando dessa bebedice que você se entrega muitas vezes sem nem tomar um gole de álcool, mas você está com o coração cheio de tudo que não presta. Você bebe e engole tudo que faz mal. Porque essa bebida, o vinho que você toma, o uísque que eu tomo, a cerveja que eu tomo com meus amigos, isso não faz mal, isso faz bem. O ruim é ficar embriagado e perder o controle da situação. Isso é muito ruim. Isso não opera o amor de Cristo. Mas eu posso nunca ter tomado um gole de vinho, mas encher o meu coração de tudo que eu olho e desejo e quero, e começa a transferir esse pacote de lixo que eu acumulo na minha mente e no meu coração, porque mente e coração é uma coisa só, e esse lixo todinho que eu acumulo começa a sair da minha boca, das minhas palavras, processados primeiro no meu pensamento com esse acúmulo total de lixo, e começa a sair palavras ruins, palavras torpes, palavras que enganam os outros ou que desfazem do outro. Essas são as bebedices e as glutonarias, coisas estas acerca das quais eu vos declaro, e eu já disse isso antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu não sei se você é religioso, eu não sei qual é a sua situação, se você é católico, evangélico, espírita, se você vive assim, entregue a essas obras da carne, desculpe eu lhe dizer, você não herdará o reino de Deus. Não herdarão os reinos de Deus e pronto. Jesus Cristo disse que naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, expulsamos demônio e gritamos nas ruas, ó Senhor, ó nome do Senhor. E Jesus vai dizer para esse cara, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado, vós que se deleitais na própria carne. Cara, a tua salvação depende de você se converter disso. Dá tempo de você entender o que eu estou falando e pedir ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que converta a tua mente adoecida, para que possa compreender a palavra de Deus e salvar-se dessa ideia maligna, perversa, dessa falta de cuidado com as palavras, de respeito, de entendimento, sabe? Agora, vamos falar do fruto do Espírito. E eu quero que você pense, se você tem isso de forma perene, esses frutos do Espírito, ou se esse fruto ele se apresenta apenas em situações específicas. Tipo, o time que você torce ganhou o campeonato. Aí você fica alegre. Agora o time perde e você está
com ódio de todo mundo porque seu time perdeu. Não é disso que eu estou falando, eu estou só dando um exemplo. Ele diz que o fruto do Espírito é amor. Amor. Vai lá para 1 Coríntios 13 e vê o que é amor. Tá certo? Veja lá, 1 Coríntios 13, eu tenho um vídeo aqui no canal que trata desse assunto. Procura aqui no meu canal 1 Coríntios 13, tá certo? E explica direitinho o que é o amor. Mas o amor é esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Não estou falando de amor carnal, nem amor pelos filhos. Eu estou falando de um amor que engloba tudo, toda a natureza, todos os seres humanos. Eu estou falando do amor de Deus que entra no coração de quem crê e produz esse fruto. Amor. Depois ele diz que o fruto é uma alegria. Não é aquela alegria do time que ganhou, não. É uma alegria perene, nem é uma alegria que precisa estar dando gargalhada toda hora para mostrar que está bem. Mas uma alegria que flui de dentro do ventre e que se espalha como um rio caudaloso que sai, se espalhando para onde você vai. O teu olhar é tranquilo, é alegre. Você é um fruto, produz o fruto da alegria, quem tem o Espírito Santo. Outro fruto do Espírito, se você entender que está danado vivendo do jeito que você quer viver e quer experimentar uma outra possibilidade, peça a Deus o fruto do Espírito, entenda a palavra de Deus, se converta dos seus maus caminhos, porque o fruto do Espírito também é paz, paz abundante, paz para onde vai, paz que excede até o entendimento da pessoa. Ele diz mais, o fruto é longanimidade, o fruto é benignidade,